Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de inicialmente cumprimentar os participantes desse nosso segundo colóquio de pesquisa sobre o pensamento latino-americano. Gostaria de cumprimentar os membros do Mosaico, nosso grupo de pesquisa, e de modo muito afetuoso, cumprimentar o conferencista dessa noite, o Nilo Agostini, que nos honra e nos traz alegria por esta sua participação aqui conosco nesse nosso evento. Nós havíamos pensado a sua estada aqui conosco no início do ano, já havíamos programado, definido a agenda, mas depois, com o advento da pandemia, tivemos que adiar. Mas sempre mantemos a esperança de tê-lo conosco, e esse dia chegou para que a gente possa ouvi-lo e dialogar, aprendendo muito nesse nosso evento. Esse nosso segundo colóquio de pesquisa sobre o pensamento latino-americano, ele comemora, como o nome está dizendo, o nosso segundo ano de existência desse nosso grupo, que apesar de ser um grupo ainda jovem, apenas 2 anos nós estamos complementando, mas já tem produzido frutos muito bons, e nós temos a possibilidade de estabelecer diálogo com muitas pessoas que têm enriquecido a nossa experiência de grupo de pesquisa. E esse nosso segundo evento, ele teve início ontem, com uma mesa redonda, mediada pelo professor Carlos Betlinski, e contou com a presença do Jefferson da Costa Moreira, que falou sobre veredas utópicas e esperançosas de Frei Beto, o Fábio da Silva Santos, que abordou o sentido da atividade filosófica em Deleuze e Guattari, e a Carolina Martins, que falou das inspirações da filosofia budista na construção de um currículo escolar para a formação escolar. Foi uma noite bastante rica, com reflexões muito interessantes. E hoje, dando continuidade, para fechar esse nosso segundo colóquio de pesquisa sobre o pensamento latino-americano, temos a honra de ter conosco o professor Nilo Agostini, que vai falar sobre a atualidade do pensamento latino-americano. E feito estas apresentações básicas do nosso evento e os agradecimentos, eu gostaria de apresentar sucintamente aqui o nosso conferencista da noite e já de imediato passar a palavra para que nós possamos aproveitar o máximo possível nesta noite para aprender com o professor Nilo. O professor Nilo Agostini é pós-doutor em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, com estágio na França, na Escola de Altos Estudos de Paris, doutor em Teologia pela Universidade de Ciências Humanas de Estrasburgo, na França, onde também obteve diploma de estudos de aprofundamento e o mestrado, é bacharel em Teologia pela Faculdade Deoniana de Taubaté, é professor pesquisador, escritor, conferencista, é autor de quase 2 dezenas de livros, publicados em periódicos especializados, muitos artigos, pertence ao corpo editorial da revista Caminhos, de Goiás, e Contemplação em Marília, e bem como faz parte do Conselho Científico da Revista Eclesiástica Brasileira de Petrópolis. Desenvolve o seu trabalho na área de teologia e da educação, com ênfase na ética e na moral, bem como trabalha e estuda os pensadores como Paulo Freire e Walter Benjamin. Então, aqui uma breve apresentação do extenso currículo do nosso professor, e nós temos a honra, então, e a alegria de tê-lo conosco. O professor terá 1 hora para estender aí a sua exposição, fazer a sua fala, e no final nós vamos abrir para as pessoas que possam fazer as suas perguntas no chat, os comentários, e aí é importante a gente lembrar que esse nosso evento está sendo gravado e que as pessoas que vão interagindo poderão, então, fazer os seus comentários e as suas perguntas para, no final, a gente poder continuar o nosso diálogo. Então, professor Nilo, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite.
a sua disponibilidade de estar conosco. Espero que esse seja o primeiro de muitos outros encontros para a gente continuar dialogando sobre educação, Paulo Freire, Walter Benjamin, pensamento latino-americano e assim por diante. Então, muito obrigado e com a palavra para nos brindar esta noite aqui no nosso evento. Muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite, professor Vanderlei Barbosa, pelo convite que veio do Grupo de Pesquisa Movimento, Sabedoria, Ideias e Comunhão, Mosaico, pelos contatos feitos pelo Jefferson da Costa Moreira, que eu saúdo os membros do grupo e todos que nos seguem nesta noite. Que bom poder partilhar com vocês algo sobre a atualidade do pensamento latino-americano, um grande desafio para nós afirmar isso e, evidentemente, explanar os elementos básicos. Eu farei em 4 partes. Primeira parte, elementos introdutórios, falando da experiência da alteridade no contexto latino-americano, depois um segundo momento, a questão da ética da libertação e dos pobres na América Latina, uma terceira parte, a questão ambiental, e a quarta parte, algumas alusões à decolonialidade que estamos no momento presente também sentindo como isso é importante no pensamento latino-americano. Eu gostaria de iniciar justamente com a sigla Mosaico. Ela retrata muito bem a formação cultural de nosso continente, como mosaico cultural latino-americano, e como a obra que está sendo publicada, inclusive, retrata bem quanto o mosaico cultural latino-americano, educação, história, filosofia e espiritualidade. O grupo de pesquisa Mosaico é um retrato, busca fazer a leitura da formação cultural do nosso continente, que territorialmente é uma unidade, mas com as singularidades próprias de cada país ou região. Eu vejo aqui um convite a conhecermos mais os meandros da história aqui gestada e a nos aprofundarmos no processo civilizatório que nos plasmou, tanto nos desafios que se apresentam, como nas potencialidades latentes. Vamos dar uma olhada, tentar entrar. Eu creio que para entrar nesse campo, há uma reflexão muito importante, dada a diversidade do contexto latino-americano, que deve passar pela experiência, veja que a palavra experiência ela é importante, da alteridade. Nós somos latino-americanos com muitos rostos, muitas faces, e no dizer de Henrique Dussel, essa experiência da alteridade coloca em questão a anterioridade do outro que me interpela. E aqui é importante para travar o diálogo enriquecedor no nosso contexto, viver a experiência da alteridade, que é esta arte de bem viver com o outro que é diferente de mim, que alarga meus horizontes, que não me faz cair numa quadratura, ou, se quisermos utilizar as palavras totalidades, todas totalidades fechadas, elas empobrecem as pessoas. Nós precisamos ir além da totalidade e nos deixar interpelar pelo outro que, diferente de mim, alarga meus horizontes, enriquece o meu viver. E é assim que nós construiremos o futuro desta grande América Latina. É o desafio. Agora, entre esses desafios, não é apenas uma questão de ter uma ideia, mas de olhar a realidade, para que possamos agir, como diz Paulo Freire, agir conscientemente sobre a realidade objetivada. Então, nunca fugir da realidade que é a nossa, tal e qual.
E, evidentemente, um olhar crítico, a necessária criticidade da mulher e do homem na praxis, que é, na percepção de Freireana, a ação e reflexão sobre o mundo, na verdade, para transformá-lo. Trata-se, portanto, de uma experiência que se trava na proximidade de um sujeito real, postando-nos face a face. É aí que se trava o que se chama a alteridade, como que enriquece toda a experiência, que tira o indivíduo do casulo, do fechamento e o abre ao outro diverso de si, tornando pessoa. E quando nós falamos pessoa, não é indivíduo. Pessoa aqui remete a um ser de relação, na partilha do mundo, na partilha do mundo. Então, antes de tudo, está aqui a questão da experiência. Ante o outro, nisso que é o princípio da alteridade. O outro que não pode ser meu, não pode ser minha propriedade, não pode ser capturado, apropriado, nem por minhas ideias, sentimentos, saber, poder, vontade, mas eu, como lugar da experiência face a face do outro, que me torna travessia, lugar de passagem, território de passagem. Diante do outro, cada um de nós torna-se um território de passagem, porque o outro toca a minha sensibilidade, deixa em mim um vestígio, crava uma marca, desenha um rastro e até produz uma ferida. Então, nós somos esses sujeitos e até pacientes em que o outro é, antes de tudo, primeiro. A anterioridade do outro na proximidade vivida na dinâmica da alteridade. Dussel fala muito da anterioridade anterior a toda anterioridade, ou seja, o face a face com o outro. E na diversidade que é a América Latina, é importante termos presente a riqueza que é o encontro entre diferentes. Não para reduzir o outro ou a ele reduzir-me, mas um encontro em que o outro, na proximidade, me mostra seu rosto. E antes de ser, está o rosto do outro, como a criança que olha para a mãe e começa a desenhar, na experiência da proximidade, o rosto de onde ela veio. Essa proximidade, como primeira verdade, presença junto, antes mesmo de dizer qualquer palavra, ser, captar no face a face a presença do outro, como o primeiro elemento da própria ética, desvelando-se na responsabilidade pelo outro. Então, o face a face é que dá consistência à própria ética e lhe confere realidade. A alteridade não é uma ideia, é face a face, é responsabilidade pelo outro, é compromisso pelo outro, é descer do meu pedestal, das quadraturas ou totalidades que criamos, para deixar-se convidar pelo outro, indo além dos limites nossos, da própria totalidade, para que possamos travar com o outro, o sujeito real, aquele que me interpela a me colocar a serviço da vida, a serviço do outro. E imagine um sujeito real como é o pobre, que me interpela a partir do seu rosto negado, na sua carnalidade ferida,
e me provoca a ser presença transformadora de um mundo que defende a vida, cultiva a justiça e partilha o mundo. Então, aí, por isso que o Face a Face, numa diversidade latino-americana, que constrói a riqueza na diversidade, não é? Evidentemente, nós estamos aqui num dos elementos que abrem a minha reflexão e é bom guardá-los para os passos seguintes, pois a partilha do mundo na alteridade é o desafio maior de nossos dias. Partilhar o mundo na alteridade, na arte de bem viver com o outro que é diferente de mim, fazendo da justiça a virtude maior. Isso é o belo desafio que não nos faz perder-nos numa totalidade. Pois quando nós olhamos a partir de uma quadratura ou totalidade, o outro se torna apenas uma caricatura. Na verdade, o outro é além da caricatura, transcende a totalidade, vai ao infinito, como nos diz Henrique Dussel. É este infinito exterior à totalidade que quer capturar as pessoas, delineando-a num quadrado, essa capacidade de captar, ir ao infinito, que faz da alteridade a ação mais enriquecedora que podemos realizar, como experiência, como território de passagem. Feita estas palavras iniciais, esses prolegômenos, né? Olha só, eu vou à segunda parte, depois acho que nós teremos tempo também para conversar. Dentro desta dinâmica, eu gostaria de olhar e de ver com vocês, na atualidade do pensamento latino-americano, a emergência da ética da libertação. Quando o pobre irrompe diante de nós e quando práticas sociais se instalam na linha da libertação. Evidentemente, aqui é um dado que nos últimos 50 e 60 anos tomou corpo muito claramente na América Latina, quando se tomou consciência da situação de empobrecimento de nossa população, desde o início como um fenômeno persistente, desde o início da colonização, mas essa tomada de consciência é também uma leitura dos mecanismos estruturais subjacentes à miséria. Um conhecimento, começamos a decifrar que esta miséria não é por acaso, não é um fatalismo, mas é produto de desigualdades estruturais que desde o início foram implantadas com a colonização europeia em nossas terras. Então, a consciência da situação de empobrecimento e dos mecanismos estruturais subjacentes. E isso nos fez despertar para práticas novas. E nos fez tomar consciência da irrupção dos pobres na história latino-americana. Claro que aqui a trajetória nem sempre é retilínea, ela é díspara e às vezes anacrônica, mas tem um alcance conscientizador muito importante. Como é que nós começamos a lidar com os pobres na nossa história latino-americana? Com modelos muito assistenciais e pouco depois, ou recentemente, até funcionalistas. Quando você age por um modelo assistencial, o que você vê diante de você? Casos isolados. Casos isolados em que você responde por pura assistência, né? Por pura assistência. E aí os serviços assistenciais, como o serviço social no início, viam casos individuais que eram considerados inadaptados, desvios do padrão. E a ação social consistia em conselhos, ajuda materiais,
ação tópica individualizada, sem tomar em conta o contexto. Nós vemos, assim, que isso alimentava uma visão fatalista da realidade, uma relação muito primária com o mundo, alimentava a acomodação e a subserviência, fazia com que houvesse uma moral para os escravos, para quem as grandes virtudes era paciência e conformismo, outra moral para os patrões, senhores da terra, que consistia em dar esmola e tudo estaria tranquilo, né? E que sacralizava a ordem estabelecida. A sacralização da ordem estabelecida mantinha o poder, né? Assim visto como sagrado. Muito recentemente, a esta visão, esse modelo assistencial, nós vimos tomar conta uma visão funcionalista, a partir dos anos 40, 50, de nosso continente latino-americano, nós vemos que, com o início da industrialização, inclusive, e com a presença das multinacionais em nossas terras, busca-se um modelo mais funcionalista. Funcionalista no sentido de que ajustam-se os indivíduos à sociedade, às vezes até falando em grupo, até comunidade, até em promoção humana, porém num ajuste à industrialização dentro de um padrão de funcionalidade, em que se olhava a vida social na sua organicidade e se buscava, assim, encaixar os indivíduos como peças do sistema, ajustando o indivíduo à sociedade em desenvolvimento, garantindo o equilíbrio e a regularidade para a manutenção do organismo social. E tudo que escapasse a esta normalidade era visto como patologia social. O pensamento funcional, ela olha a sociedade como um todo orgânico, e cada parte tem a função específica de manter o todo. E assim, os detentores do poder, o poder econômico, vai se impondo maciçamente numa elaboração teórica que beneficia o capitalismo e mantém a sua conservação. Dentro de uma pretensa neutralidade, que, na verdade, é muito comprometida com a estrutura social vigente. Há, evidentemente, num olhar a partir da ética da libertação, uma crítica dos modelos assistencial e funcionalista, porque eles, na verdade, podem até falar de integração social, mas, na verdade, significam um ajuste na manutenção da estrutura social dominante. Pode-se falar até em solidariedade, coesão, equilíbrio, regularidade, mas a dinâmica de integração, ou seja, veja bem, integração no sentido de ajustamento. O que não integra esta ordenação das coisas é considerado desajustado, inapto, patológico, desviado, fruto de alguma disfunção. Bom, claro que aqui não se pergunta pelas causas comuns dos problemas. Não se pergunta pelo porquê das situações em geral. Fica-se nos fatos para tratá-los no devido compartimento, uma coerência interna, coerência esta que significa ou que baliza a ideologia conservadora da sociedade. Na medida em que nós fazemos a experiência do face a face com os pobres, nós começamos a buscar outras práticas. Há um aprendizado no face a face com os pobres. Aí aquela introdução começa a vir aqui e tornar-se importante. O face a face com os pobres nos deu, já nos anos 40, sobretudo 50 e 60, a clareza de que existem situações de miséria, analfabetismo, doenças, que nos leva à experiência do outro, mesmo que seja inicialmente num patamar muito primário,
mas começamos aos poucos a perceber que existem causas comuns a esta pobreza persistente nos diferentes casos que não podem ser vistos de maneira isolada, mas que são alimentados, esses casos, por uma estrutura, por causas comuns, tanto no mundo agrário como no mundo urbano. Rompe-se, assim, o quadro estático e toma-se consciência, rompendo com o fatalismo e o paternalismo, despertando as pessoas e as comunidades para uma busca de colaboração mútua e uma vontade de construir um futuro com as próprias mãos. Toma-se consciência dos abusos, das injustiças que atravessam o atual sistema dominante como um todo, quer na administração de nossos países, quer nas classes oligárquicas locais que se perpetuam ou classes dominantes. E aos poucos nós começamos a pressionar por mudanças substanciais, buscando transformação da sociedade. Nós vemos como em vários países a sindicalização nos anos 50, início dos anos 60, começa a se expandir. As organizações associativas e cooperativas se fortalecem. A pressão por reformas de base se fazem sentir por todos os lados. E criou-se uma situação de desestabilização das forças dominantes. Evidentemente, a reação foi imediata, nós sabemos, como no Brasil, no início dos anos 60, isso significou um golpe militar, que, na verdade, ele estava aliado ao grande capital estrangeiro e associado ao capital nacional. Uma minoria, nacional e multinacional ou transnacional, impõe um modelo funcional, entre aspas, a seu favor, num regime totalitário. Mas isso não conseguiu conter os movimentos populares que se seguiram. Num fermento de mudanças e novas práticas sociais que gestaram projetos políticos de alcance, e pouco a pouco de alcance nacional, alcance local, nacional, de organização, de reivindicação de espaços de ascensão popular ao poder pela via democrática, mostrando que existe um inédito possível, como diz Paulo Freire, a ser buscado sempre, possível de realizar, passo a passo. Só que nós nos damos conta de outro aspecto na América Latina, a força do neoliberalismo. Não podemos ser ingênuos, acharmos, já até elegemos poderes populares, mas que no momento é a reversão disto, mas, na verdade, nós vivemos a experiência de um neoliberalismo com sua força avassaladora, por meio de uma globalização neoliberal que penetra todos os campos da nossa vida. Isso colocou a soberania nacional em crise, desmobilizou muitos movimentos populares, a militância foi perdendo sua capacidade de ação. Nós vemos que há todo um trabalho de conformação dos indivíduos, de indução dos grupos, classes e até blocos econômicos. E a mídia aí tem um papel decisivo, né? Há uma forte ingerência no social, no econômico, no político, no cultural. As estruturas de poder mundiais são redesenhadas e a capacidade regulatória de nossos estados é reduzida. E aí nós vemos que há uma capacidade, através das diferentes mídias, de formação e conformação das mentes e dos corações, numa sofisticada tecnologia de persuasão, em que as fake news é apenas um detalhe frente a esse mundo muito complexo. Bom, aqui nós vemos como a própria publicidade vem direcionada para incitar ao consumo, a cultura da imagem toma conta, o virtual ocupa o lugar do real, as novas tecnologias redimensionam até a noção de espaço e tempo, e a capacidade decisória dos indivíduos é fortemente reduzida.
a um decréscimo das forças sociais, ante a hegemonia das forças transnacionais e das organizações multilaterais. Então, nós estamos vivendo este momento e que exige de nós uma percepção crítica diante dos desafios. Aqui caberia toda uma apresentação de como os cristãos fazem da libertação uma opção que parte da fé, uma fé inserida na história, encarnada nas situações locais. Não vou entrar nesse assunto, porque o tempo urge de passar ao próximo tema, que eu gostaria de colocar a questão ambiental na América Latina e no Caribe como um desafio diante da atualidade do pensamento latino-americano. Pois bem, esta terceira parte mostra que nós estamos sendo urgidos a reagir frente ao desafio ambiental. A questão ambiental pode ser vivida de maneira passiva, como quem cruza os braços e acha que é assim mesmo, temos que explorar nossas terras, sugar delas o máximo, com o custo da depredação e assim por diante, ou de maneira ativa, como sujeitos desejosos de redirecionar a marcha em curso, com uma participação, uma ação responsáveis e respeitosa da natureza. Bom, aqui é um desafio de grande monta que devemos nos colocar, visto que estamos num momento de uma consciência que eu chamaria de transição ecológica. Transição englobante, em que toda a nossa vida precisa ser redesenhada frente à consciência de que a natureza tem seus limites e que nós somos parte desta natureza com seus limites. Precisamos incorporar o ecológico em nossa tomada de decisões econômicas e políticas. A técnica, a ciência deve acompanhar esta nova consciência ecológica nessa transição da nossa consciência, numa interação ser humano-natureza. Claro que nós tomamos consciência de que a natureza tem seus limites. Existem sinais de fadiga, de vulnerabilidade por todos os lados que nos vêm da própria natureza. É necessário tomar consciência do déficit ambiental, do qual participa a América Latina, né, onde se situam 23% das florestas do planeta, 56,9% das florestas tropicais, uma enorme diversidade de ecossistemas, a rica biodiversidade latino-americana tem uma grande importância mundial, inclusive na produção de alimentos para o planeta. E, por outro lado, nós tomamos consciência do ritmo altíssimo com a dilapidação das florestas, extração de madeira, extensas criações de gado, uso de agrotóxicos, represamento dos rios para hidroelétricas e outros, número de queimadas tão grande como nunca visto, por exemplo, em nosso país. E aqui há, no pensamento latino-americano, uma tomada de consciência de que há uma conexão que interliga o ecológico ao social, ao econômico, ao político, ao cultural. Atinge o ético, numa crise que tudo entrelaça, e o gigantismo de nossas grandes cidades, com seu crescimento desordenado, também faz parte desta crise que entrelaça o ecológico e o social. Nós nos damos conta das incoerências do atual padrão de vida humana, que a qualidade de vida é nosso desafio maior. A lógica da rentabilidade imediata, do desmatamento especulativo, da violação dos ritmos lentos da natureza e de sua capacidade de autodepuração, essa violação significa uma crise
de grandes proporções. A busca da exportação crescente, a miséria, desemprego, malnutrição, mortalidade, abandono da pessoa humana, significa uma escalada interligada à crise ecológica e social concomitantemente. Pois bem, aí o movimento ambientalista latino-americano foi tomando corpo nas últimas décadas, no sentido de que, por um lado, pode escorregar numa posição mimética, passiva, mas, por outro lado, se agiganta uma posição construtiva, crítica e de discernimento, buscando uma ação responsável no movimento ambientalista, que busca a harmonia do ser humano com a natureza, a valorização as valorizações dos ecossistemas e da vida, numa solidariedade com tudo que nos rodeia. É como Leonardo Boff nos fala, ética do humano tem que rimar com compaixão pela terra, no subtítulo de um dos livros dele, Saber Cuidar, ética do humano, compaixão pela terra. Ao mesmo tempo, nos damos conta como latino-americanos, críticos, buscando ser responsáveis frente à crise ecológica, da interdependência e da interação entre os organismos vivos, animais e plantas, e o seu meio ambiente, né? Este termo que vai, aos poucos, se alargando seu campo e suas atribuições, até chegar à relação e dialogação entre todos os seres vivos e não vivos, entre os quais se encontra o ser humano, todos os seres naturais e culturais, numa rede de interdependências que tudo conecta. Há, então, aí uma visão de totalidade. Tudo está ligado com tudo, numa interdependência orgânica, e não simplesmente soma de partes. Não basta ser meros administradores ambientais. É necessário captar, analisar, criticar o sistema que comanda o atual desenvolvimento, buscando qualidade do ambiente e respectiva sustentabilidade, que não é mais só ecológica, é ecológica e social. Tudo está interligado. Há, então, uma relação estreita com os problemas sociais e os problemas ambientais, que exigem mudanças profundas na sociedade, numa reflexão ética e num diálogo com os mais diferentes grupos e atores sociais. Evidentemente, isso demanda uma reconversão. Reconversão de nosso modo de ser e estar no mundo. E um ressarcimento socioecológico, com ênfase na participação dos setores populares, na cultura democrática, estendendo progressivamente a toda a população a preocupação ambiental, numa crescente consciência pública, numa visão ampliada, para não dizer integral, do que é qualidade de vida, unindo meio ambiente e meio social. Reconversão e ressarcimento socioecológico, né? Trata-se de olhar integralmente todos os componentes sociais, naturais, uma ecologia social, a partir da ética, num compromisso com a vida, conectando sistemas humanos e sociais numa defesa da vida presente e futura sobre a face da Terra. Nós somos responsáveis não só pela atualidade, pelo presente, mas pelas futuras gerações. E com olhar crítico frente ao modelo global socialmente que precisa ser socialmente justo e ecologicamente limpo, sadio, que desmascara a cultura dominante,
globalizada a partir do norte do planeta, fundada num colonialismo e imperialismo, criando uma verdadeira crise civilizatória que às vezes nós reproduzimos dentro de nossos países, com suas desigualdades sociais monstruosas, dívidas internas e externas, né, num atentado cada vez mais à vida, em que os pobres estão excluídos. Existe aí uma lógica do proveito, do lucro, do crescimento quantitativo ilimitado, da posse, da violência, do domínio, do saque, do consumismo. Diante disso, é necessária uma reconversão socioecológica, buscando o ressarcimento histórico a favor dos povos e da natureza. É uma reconversão social e pessoal, né? Agir localmente, pensar globalmente, unirmos-nos em vista de uma mudança, né? Consciência de um mundo desigual. Nós sabemos que o norte do planeta consome 3/4 da riqueza mundial, e o sul tem que se contentar com 1/4 da riqueza mundial. Aí é uma drenagem de recursos, fluxos de capitais para o norte, hegemonia econômico-financeiro que joga na dependência os países do sul, onde se encontra, em grande parte, a América Latina. E compromete, de fato, a independência dos países. Há um empobrecimento social, ecológico, desigualdades cada vez maiores. Temos que passar para a lógica do reconhecimento e do respeito mútuo, da consciência do limite. A natureza tem seus limites, nós fazemos parte dela. Da comunhão e da busca da justiça social. Ressarcir a natureza, mudar o nosso modo de nos relacionar com ela, parar de contaminar a biosfera, revitalizar os ecossistemas, mudar o modelo de desenvolvimento em curso, reconhecer a alteridade da natureza, mas numa reconversão que é também social, socioecológica, que tem a ver com justiça social, rimando com justiça ecológica. Tendo consciência, que cresce a consciência, tendo consciência de que a natureza não é um objeto a ser explorado como um recurso que não se esgota. A natureza se esgota, né? Os povos não são meros joguetes no xadrez de inescrupulosos dominadores, ligando a sua dignidade. No centro está a vida, seres humanos e todos os demais seres vivos, incluída a natureza toda. Vamos para a parte 4, que ela é uma forma de conclusão, mas que é também muito importante ter presente na atualidade do pensamento latino-americano, que é as noções de decolonialidade. Claro que aqui mereceria um estudo todo próprio dessa parte, não vou me ater muito a este assunto, porém é importante, porque na América Latina nós temos muito isso presente. Segundo Dussel, nós fomos a primeira periferia da Europa moderna. Então, trata-se de uma decolonialidade face ao eurocentrismo. Né? Eurocentrismo que olhou para nós como um continente sem história, né? A própria África como não tendo uma consciência da real objetividade das coisas, é como se não tivéssemos propriamente uma história própria. Ou seja, enquanto nos ajustássemos à dominação, à cultura europeia, teríamos lugar. Teríamos que, então, negar nossas identidades para ser alguém, e se ser alguém era apenas um objeto até de escravidão frente à Europa, que aqui veio
encobrir. Não há um descobrimento, existe um encobrimento das culturas locais da América Latina. A implicação do existir ou não, uma história da África, da Ásia, da América Latina, determina um modo eurocêntrico de viver a modernidade. Aí são vários os estudos, não vou me ater muito a isso, mas, na verdade, nós não entramos realmente na história, senão num ajuste, numa subserviência à cultura europeia. Assim começamos nossa história no século XV. Trata-se aqui, e é o desafio, não vou me ater muito, porém, há uma visão não eurocêntrica. E isso exige aquilo que eu falava no início, uma perspectiva histórica a partir do outro, do face a face com o outro, do que significa os olhares, outros olhares sobre a história. É preciso, eu diria, mudar de pele, ter novos olhos, como nos diz Dussel. Fazer os olhos do povo oprimido, por exemplo, da América Latina, desde os de baixo, como exprimia Azuela em sua conhecida novela. E aí vem os diversos estudos sobre decolonialidade, repensando a América Latina desde esta vertente, debruçando-se sobre o conceito de América Latina numa percepção histórica de suas ideias, de seus diferentes povos, né? A América Latina, não dentro dos interesses dos impérios coloniais, que vinham aqui preservar e ampliar seus domínios territoriais, e buscando o ajustamento das elites locais para que internamente reproduzissem a mesma dominação. Nós estamos aqui diante de saberes de nossos povos locais subjugados e que agora buscam mostrar a sua cara, dizer a partir das próprias raízes a que vieram, e não apenas ficar soterrados, né, numa sistematização pronta, né, totalizadora ou de uma totalidade europeia, que desmerece as raízes de nossos povos. Aqui nós temos que apoiar muito o direito à atenção dos saberes locais e não desqualificá-los. Muito bonito ver o livro do Grupo Mosaico, que está para sair, como muitos estudos de diferentes situações, perspectivas, arranca das diferentes realidades uma formulação belíssima. Então, é um livro a ser lido, visitado, né? E realmente valorizado. Existe um corpus na América Latina a ser explorado na sua diversidade, né? Em que para a Europa foi simplesmente uma questão de encobrimento. Não houve aqui um encontro, mas um desencontro com o outro, quando baixou a Europa com seu domínio sobre a América Latina. E desta periferia colonial, hoje, eleva-se um grito para dizer a sua palavra, gritar pela sua liberdade, valorizar as suas raízes, e dizer que nós temos uma rica história e juntos, na experiência da alteridade, no reconhecimento do face a face do outro, diferente de mim, nasce uma perspectiva enriquecedora de todos os que aqui estamos e moramos. Eu vou terminando por aqui, muito agradecido pela atenção de vocês, o tempo já vai avançando, falei por cerca de 50 minutos, isso nos dará a possibilidade de conversarmos, se assim desejarem. Muito grato a todos. Frei Nilo, muito obrigado pela tua fala, que nos instiga muito. A gente percebe aqui que todos ficaram
bebendo da sabedoria que verbalizava a cada momento, colocando temas importantes e mostrando a atualidade e a necessidade de retomar sempre esse pensamento latino-americano. Essa ideia da alteridade que você retoma, lastreado no pensamento de Dussel, e é interessante, você mencionou a palavra não conhecimento, não a ideia abstrata, mas você fala da experiência, do contato, do face a face com esses muitos rostos. Então, isso é que caracteriza exatamente essa possibilidade, porque o Dussel vai dizer que exatamente que a ética só existe quando o outro entra na minha vida, não é? Então, essa fala, lembrando também o Paulo Freire, então, essa é uma dimensão que nós não podemos perder jamais, não é? Então, eu vejo que, e fico feliz com seus comentários, lembrando o nosso livro, do qual nós tivemos a honra de tê-lo como prefaciador dos nossos escritos, e exatamente tentando retratar e resgatar esse pensamento latino-americano, porque eu acredito que a América Latina ela possui um dos melhores ensaios civilizatórios no nosso tempo, diante da globalização, desse mundo todo que nós vivemos, que foi tão bem relatado. E muito interessante esta visão de alteridade, quando você coloca o outro como território e travessia. Isso é poeticamente fabuloso, e exatamente o que nos leva a olhar para esse rosto no caso aqui, muitos diversos rostos aqui no nosso território latino-americano, para viver essa experiência que nos leva, então, a essas diferentes categorias que foram tão bem colocadas, a alteridade, a experiência, a ética e a responsabilidade. Quando menciona especificamente a questão da ética da libertação, é muito importante esta questão que nos provoca, colocada, que é exatamente como nós lidamos com os pobres. É uma pergunta que nós precisamos fazer recorrentemente, porque na dinâmica dos momentos históricos mais diferentes, a gente vê que essa ideia do assistencialismo, ela é recorrente, e a ideia do funcionalismo também. E exatamente diante destas estruturas, seja assistencialistas ou funcionalistas, é que essa ideia de alteridade nos leva a fazer uma experiência, como nós já vimos, né, historicamente, nesse pensamento latino-americano, que é exatamente essa capacidade de questionar a realidade e não simplesmente ajustar essas más condições, essas degradação social, mas exatamente questionar a estrutura que gera os empobrecidos. Então, essa ideia também bastante importante. E claro que nós não podemos ter a ingenuidade, como bem sintetizou, de não perceber que esta ideia do neoliberalismo que está instituído como pensamento único, que não é só uma ideia da política econômica, mas isso está subjetivado nas pessoas, e isso acaba desmobilizando as organizações, as mobilizações sociais, etc., os grupos, e nós precisamos fazer esse caminho de resgate para exatamente ter a condição de recuperar as instituições que foram, de alguma forma, desmobilizadas, voltar esse face a face, voltar essa experiência para que a gente possa encontrar brechas para possíveis alterações da realidade que nós estamos vivendo. E dentro desse pensamento latino-americano, que no primeiro momento é exatamente esta libertação dos pobres, ao longo do processo aparece um tema importante, que é a questão ambiental. E esta ideia do ambiental, ela é uma questão central, exatamente como tem sido pensada por muitos pesquisadores aqui entre nós, e a própria Laudato Si, né, do Papa Francisco, acho que é um documento que merece ser colocado quando se trata da questão ambiental, exatamente dessa ideia de que tudo está ligado a tudo, quer dizer, a natureza não é algo que está lá para ser um objeto a ser explorado, mas
Ao contrário, humildemente, nós temos que mergulhar nesse processo de entender que somos parte da natureza e não senhores da natureza. Então, me parece que exatamente aí é muito apropriada essa reconversão ecológica que foi tão bem explicitada em sua fala, e nós precisamos, de fato, pensar sobre as questões. E depois, lembrando do Dúcio, de que a América Latina é a primeira periferia colonial da Europa, e exatamente nós precisamos, de alguma forma, resgatar nossas raízes, ver a nossa beleza, para que a gente possa, não para contrapor, para tensionar, mas para que a gente possa dialogar à altura com o pensamento europeu, para superar toda essa visão etnocêntrica que nos veio. E aí a gente lembra o Paulo Freire com a pedagogia da libertação, o Dúcio com a filosofia da libertação, Leonardo Borges, Gutierrez, tanto outro com a filosofia, com a teologia da libertação. Enfim, tudo isso ajuda e ajudou e continuará ajudando a gente olhar a história na ótica dos vencidos, na ótica dos empobrecidos, o que exatamente supera aquela visão funcionalista e assistencialista que foi colocada, né? Então, eu tenho muito a agradecer por estas ideias brilhantes que foram tão bem analisadas para potencializar e motivar cada um de nós do grupo a persistir nesta busca de conhecer nossas raízes. E eu colocaria aqui não foi bem uma pergunta, foi um comentário que aparece aqui no chat da Josuí, que coloca que a sua fala acalma e inquieta diante da nossa condição de oprimidos. Então, eu queria que pudesse desenvolver um pouco mais esta fala que tem esse lado bom de acalmar e, ao mesmo tempo, inquietar para que a gente possa enfrentar de forma esperançosa, como diria o Freire, a nossa condição de oprimidos. Então, poderia, por gentileza, comentar um pouco sobre esta inquietação e esta calma provocada pela sua fala, Ana Josuí, por favor. Isso. Talvez me acalma, não sei como a Josuí tem pensado, mas é muito interessante, porque nós retomamos a capacidade de sermos sujeitos da história. E não somos meros objetos sob o chicote do conquistador ou de quem queira nos adestrar, num mero ajustamento. E significa um sujeito que é capaz de retomar o seu lugar na história, inquieto, porque reflete sobre a realidade que está diante dos olhos e postando-se face a face diante do oprimido irmão que está ao meu lado, sente aí a inquietude e a necessidade de construir uma história nova. Agindo e refletindo, refletindo e agindo, para transformar a realidade. De maneira esperançada, não daquele que espera apenas de braços cruzados. O esperançar de Paulo Freire é descruzar os braços, assumir o seu lugar na história e saber se situar devidamente diante da ação necessária para as transformações que urgem, para que um tempo novo se inaugure em que a vida esteja no coração da história. Uns com os outros, nem sequer para os outros, uns com os outros, lado a lado, buscando juntos, numa troca de saberes, eu diria agora, no sentido da alteridade, que na verdade pode ser a partir de Henrique Dúcio, mas a partir de Manuel Munier também, ou de outros, até pensadores europeus que falam disto, né? Naquilo que você falou, existe uma troca entre nós, a Europa, não é uma contraposição, um conflito, porém a consciência de que a partir de nossas terras, de nossa cultura, de nossas raízes, de nossa riqueza, não mais subjugada, possamos construir uma história de libertação, de respeito à dignidade humana, de entrelaçamento e respeito com toda a natureza. Acho que aí temos muito que buscar. Isso nos traz a esperança de quem diz é possível mudar, mesmo que seja difícil.
Ok, professor Nilo. Eu estava pensando aqui, todos nós vivemos, todos nós que eu digo, nós mais velhos, eu, você e tantos outros, nós vivemos nosso processo formativo muito sob o impulso destas realidades que foram sendo forjadas na nossa América Latina, né? Desde o Vaticano II, Puebla, Medellín e tantas outras coisas mais que são os antecedentes desse processo. As comunidades eclesiais de base, os movimentos populares, Paulo Freire com a educação popular, enfim. E nós vivemos isso de forma muito intensa, mas ali na década de 80 começa o processo de silenciamento, né? Nós tivemos, por exemplo, o silêncio obsequioso de Leonardo Boff, em 85, e ali veio toda uma reforma nas próprias arquidioceses, etc., que foi vendo um fechamento, uma onda conservadora, e que foi, de alguma forma, excluindo, deixando à margem esse pensamento vigoroso da América Latina. Aí eu fico pensando que tudo isso, somado ao processo da conjuntura do neoliberalismo, dessa desmobilização que nós já mencionamos, e hoje nós vivemos, não tem como negar, um capitalismo mundialmente integrado, eu fico pensando como a gente vê a possibilidade de retomar esse pensamento, que quando a gente vai ouvindo a sua fala, a gente vai sentindo saudade destas coisas todas já sinalizadas como possíveis, né? Então, como retomar isso para que a gente possa pensar uma nova ética, uma nova ótica, uma nova lógica, em contraposição exatamente a essa visão neoliberal que está instituída, porque muitos dizem, esse pensamento já acabou, já foi o seu tempo. Então, o que você pensa a respeito disso? Nós estamos vivendo neste momento a possibilidade de uma retomada disto. Nós sabemos que, em termos eclesiais, o Concílio Vaticano II foi uma porta aberta para pensar as realidades sociais. Em termos latino-americanos, a Conferência de Medellín, em 1968, quando olha a perspectiva da fé a partir dos sinais dos nossos tempos, como interpelações de Deus a partir da realidade concreta, especialmente dos pobres. Puebla, que aprofunda isso, explicita a opção preferencial pelos pobres. Nós temos, sim, você tem razão, a partir, com Santo Domingo, por exemplo, toda uma outra conjuntura eclesial de um neoconservacionismo, né, sendo retomado junto com o neoliberalismo, por exemplo, dando as mãos para o outro. Porém, hoje, com o Papa Francisco dentro da igreja, nós vemos não só a possibilidade, mas a necessidade de pensar a realidade eclesial e social a partir dos pobres, a partir dos demitidos da vida. A leitura que ele faz na Laudato Si é bastante clara, ligando essa perspectiva ecológica e social e desmascarando o modelo de vida que se baseia sobre o consumo da natureza. Ele é muito claro, e a perspectiva eclesial do Papa Francisco nos dá um sopro muito importante, uma chamada até profética, no sentido de pensarmos novamente a vida a partir dos pobres, a partir da natureza atacada, a partir dos mais vulneráveis. Né? Hoje não há como pensar a realidade senão a partir da vulnerabilidade tão presente na sociedade e na natureza. Daí o Papa que sinaliza de diferentes maneiras essa perspectiva, retomando a perspectiva do Vaticano II, Medellín, Puebla, num novo momento, e sendo capaz de questionar o neoliberalismo, que é desigual, persistentemente desigual. Muito bem, então, nós temos aqui vivendo agora... um momento muito brilhante. Diga. Sim, nós temos agora a pergunta do Carlos Betlinski, que eu gostaria que projetasse aqui para que a gente pudesse passar ao nosso conferencista. O Carlos Betlinski pergunta: para Dúcio, o sistema mundial calcado na cultura europeia e na forma econômica capitalista se impôs sobre a cultura e a subjetividade dos povos primitivos.
Como construir uma cultura e um pensamento de valorização de nossa cultura? Como romper com o sistema e cultura do capitalismo, que se tornou uma religião, conforme afirma Walter Benjamin? Aí está o grande desafio, pois o capitalismo como religião, ele penetra as nossas mentes e faz uso de esquemas que podem conformar as nossas consciências. Eu acho que aqui existe uma tomada de consciência de que temos que voltar às raízes culturais. É bom saber que nossos povos receberam o choque do capitalismo e das mentes conformadas de maneira muito forte. Esse processo não é fácil de fazer, de realizar, mas é necessário empreender esse desafio a pequenos passos, daquilo que Paulo Freire fala como inédito possível. Benjamin diz, nós fomos soterrados pelas carruagens que passaram sobre nós, como se fôssemos um nada, né? Nós temos aí os violentados, os excluídos pela violência daqueles que, com suas nobres carruagens, passaram sobre nós. Então, a violência foi muito grande. Retomar isso é um trabalho gigantesco, a pequenos passos, com pequenas conquistas. Nós não estamos aí, não vamos fazer essa virada de um segundo para o outro, de um minuto para o outro, mas é uma conquista a pequenos passos. É o inédito possível de Paulo Freire. Mudar é difícil, mas é possível. Temos que buscar sempre olhar para nossos povos como uma riqueza milenar diante daquilo que é a ocupação de alguns séculos que aqui se fez. Temos uma cultura milenar a ser resgatada aqui. Eu acho que numa troca de saberes, sem superposições de um sobre o outro. Muito bem, professor. Tem mais uma pergunta aqui da Maria do Rosário, que pergunta o seguinte: como o professor Nilo conceitua a América Latina? Pelas línguas, território ou colonização? O bom europeu, eu diria pela colonização, né? Nós territoriante, um território muito grande, mas alguns falam de uma unidade territorial, mas com singularidades próprias de cada país ou região, com culturas ricas, com meandros a serem melhor aprofundados, né? E nesse processo civilizatório que plasmou a América Latina. É um pouco o que o Grupo Mosaico está fazendo, né? Pensando aqui, estudando acolá, vendo quanta riqueza se colhe nesta multiplicidade. Por sermos múltiplos, aí o desafio da alteridade, dinâmica de conviver, né? Sem sobrepor-se um ao outro, mas nos enriquecer a partir do outro, a arte de bem viver com outro que é diferente de mim. Essa capacidade de dizer que é juntos que seremos mais ricos e jamais fechados nas nossas totalidades, que é sempre um processo empobrecedor, né? É um processo de reconhecimento do outro, do rosto do outro, da riqueza do outro, que me faz descer dos meus pedestais e dizer, à medida que desço e vou ao encontro do outro, por ele solicitado e me colocando a serviço, que eu realmente viverei aquilo que é amar os outros. Obrigado, Nilo, por suas respostas. Se não tivermos mais perguntas, nós vamos para as considerações finais aqui, para encerrar essa nossa noite, esse nosso evento. Mas antes, professor, eu gostaria de nós, ao apresentá-lo, fazendo um breve relato aqui do seu currículo, vemos que tem publicações das mais variadas. E nós tivemos a oportunidade de ler aqui o seu livro, Os Desafios da Educação, a partir de Paulo Freire e Walter Benjamin,
que foi objeto do seu estágio de pós-doutorado, né? Quem me apresentou pela primeira vez o livro foi o Luiz Roberto Gomes, que é um grande amigo lá da UFSCar, não é? E ele me falou muito bem do livro, tal, aí fomos ler, e, de fato, a gente fica muito encantado. E, para finalizar, tem ainda o pós-fácil do Michel Louvi também, né? Então, tá bem cercado aí o seu livro. E, de fato, é um livro muito instigante e que traz ali muita contribuição para a gente pensar também. E eu queria que comentasse um pouquinho exatamente Paulo Freire e Walter Benjamin, que são dois intelectuais que me agradam muito no sentido de que não são aqueles intelectuais fechados numa única perspectiva, no único referência teórica, mas a gente vê um Paulo Freire que é capaz de dialogar com o personalismo cristão, com o materialismo dialético, com o existencialismo. Igualmente, a gente vê um Walter Benjamin que é capaz de, naquele tempo, como a gente vai ler nas suas teses, não é? Integrar, articular romantismo alemão, materialismo histórico e messianismo judaico. Então, são pessoas, intelectuais grandiosos e que me agradam muito e me parece que para que a gente possa refazer um percurso capaz de pensar uma nova realidade, uma nova ética, uma nova perspectiva, na minha visão, a gente tem que também ter essa capacidade de assimilação, apropriação e diálogo com diferentes possibilidades, né? Então, o seu livro mostra muito bem isso. Eu queria que comentasse um pouco esses grandes personagens aí, esses dois grandes intelectuais. Muito obrigado pela possibilidade de comentar o livro. Na verdade, eu estou trabalhando dois autores que são verdadeiras mentes abertas. E você descreveu muito bem um Paulo Freire, que parte dos personalistas cristãos franceses, atravessa várias visões teóricas, o próprio marxismo, e um Benjamin, que é capaz de trabalhar tantos os temas da espiritualidade judaica e tudo aquilo que foi a vivência dele, também das diferentes perspectivas, tanto na Alemanha como na França, onde ele viveu. Evidentemente, para mim, colocar esses dois pensadores juntos partiu quando eu vi o Michel Louvi falando no Congresso Internacional de Teoria Crítica no Brasil, na UFSCar, falando sobre Benjamin, né? Ele é um especialista de Benjamin. Por isso, ao fazer o meu pós-doc pela Universidade Federal São Carlos, busquei ir a Paris para estar próximo a Michel Louvi e ouvi-lo na sua percepção de Benjamin, para que eu não fizesse apenas a partir de uma perspectiva freiriana, mas me abrisse a essa outra percepção, que, na verdade, busca a partir... Benjamin fala muito a partir das vítimas da história, com uma capacidade muito grande de interligar diferentes elementos, quer da espiritualidade judaica, quer da percepção de outras percepções, e as suas teses são muito, mesmo que breves, e uma capacidade muito grande de entrever nas frestas da história, lá onde pode emergir as faíscas detonadoras, eu diria assim, com as minhas palavras, daquilo que pode mudar a história, sem esquecer o passado. Ele é muito claro da memória do passado que nos solicita a construir o presente e abrir perspectivas de futuro. É claro que Freire vai muito também nessa linha quando fala dos esfarrapados do mundo, né, dos excluídos e assim por diante, né, e que nos leva a uma atitude sempre muito de trabalho em grupo, de valorização da comunidade, de estar ao lado das pessoas, junto com outros, ouvindo o povo, crescendo com eles. Nunca de um intelectual que vem despejando saberes, mas que ao escutar a realidade do povo, sua cultura e sua gente, imagine agora a América Latina com tanta riqueza e diversidade, na escuta deste outro, vou
construindo um saber que, na troca de saberes, eu sei que posso oferecer algo, mas saio aprendendo muito mais. Essa troca, essa busca comum, essa valorização do outro, esse crescer junto, na perspectiva dusseliana da alteridade, né? Que faz do outro o elemento primordial, é algo que pode abrir caminhos. Então, para mim, juntar Benjamin e Paulo Freire foi um grande desafio, mas daqueles desafios que valeram a pena. E está aí o livro, nessa perspectiva, né? Corri atrás, na boa escola que é a Federal de São Carlos, e depois em Paris, na Escola de Altos Estudos, onde encontrei o Michel Lévy. Muito bom. Professor, então, nós agradecemos mais uma vez a sua generosidade, a sua fala, que foi uma verdadeira aula para todos nós aqui, mapeando todo um processo de reflexão que nos ajudam a cada vez mais lastrear e fundamentar nossas buscas e pesquisas também aqui no grupo. Mais uma vez agradecer também àqueles que nos acompanharam nesta noite, nesta nossa conferência, aos membros do Mosaico, que tem sido uma força grandiosa, e eu tenho muito a agradecer o potencial, a generosidade, a dedicação de todos nesse grupo, e foi uma honra tê-lo aqui conosco. Espero que num pós-pandemia, hoje nós tivemos anúncio de que a vacina começa a circular no Reino Unido, então a esperança é que a gente possa resolver essas questões e que num pós-pandemia a gente possa tê-lo conosco aqui presencialmente, face a face, para um momento de convivência. Na outra vez nós tínhamos preparado o cafezinho, o pão de queijo, não foi possível, agora também não vai ser devido a essa ausência, mas que a gente possa se encontrar para esse face a face, para essa proximidade, para tomar o nosso cafezinho junto e para continuar nosso diálogo sobre a nossa América Latina, com tanto potencial, com tanta beleza. E eu repito, aqui eu vejo que nós temos um desenho, um ensaio civilizatório extraordinário que nós precisamos estudar, conhecer, para que a gente dê evidência a toda a beleza da nossa cultura latino-americana. Então, minhas palavras são de muita gratidão, e foi realmente uma aula para todos nós, e eu espero que seja a primeira de muitas outras, que a gente possa estar juntos, pensando outros eventos, outras possibilidades. Então, eu agradeço e deixo aí a palavra para que você possa tecer as suas considerações finais, e aguardo até breve que a gente possa estar junto novamente. Muito obrigado. Professor Vanderlei, agradeço muito suas palavras. A esse grupo Mosaico, que eu vi o livro sendo escrito, percorri todo ele, pude fazer o prefácio, que alegria. Eu disse, mas é assim que se constrói uma América Latina a partir de suas raízes, conhecendo os segredos, desvelando os meandros, tirando daquilo que foi soterrado, a riqueza que está no chão da nossa vida, e que fará certamente crescer quando intelectuais como vocês primam pelo que é nosso. Parabéns a vocês. Sou muito grato por todos que nos acompanharam nessa noite. E fico, sim, à disposição para um pão de queijo em Minas Gerais. Ô, terra boa! Eu fui tantas vezes até aí, em diferentes lugares, né? Agora me falta ir até vocês, por que não? Presencialmente, né? Será uma graça toda especial. Muito obrigado. Deus os guarde. Nossos sinceros agradecimentos, então, e um abraço a todos e até o próximo evento, assim que estiver programado. Obrigado, boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.